Sabe aquela sensação de sobrecarga quando a gente tenta aprender algo novo? Parece uma montanha de informação, né? Mas e se existisse um método, um passo a passo, para ir do zero ao domínio em menos de uma semana? É exatamente nesse método que a gente vai mergulhar agora. Essa é a grande questão que todo mundo se faz. No mundo com tanta informação pipocando por todo lado, saber aprender e principalmente sintetizar o que se aprendeu de forma rápida, isso é ouro. Vamos então desvendar esse método que promete exatamente isso. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com um panorama geral do plano de uma semana, depois vamos ver como construir uma base de conhecimento sólida, aí partimos para transformar esse conhecimento todo num resumo poderoso. E, por fim, a grande sacada: como aplicar isso em qualquer área da vida. Então vamos lá, direto ao ponto. O coração do método é um cronograma de 6 dias. Ele foi todo pensado para um aprendizado eficiente que termina com uma síntese clara, objetiva. O segredo aqui não é nem o esforço, mas sim a estrutura, o jeito de organizar o processo. Aqui está a visão geral do processo todo. A progressão é super lógica, bem intencional. Pensa assim, os 3 primeiros dias são para imersão, para absorver o máximo de conhecimento. Já os 3 últimos são para criação, para lapidar o produto final. Essa divisão clara entre consumir e produzir é o que faz do método ser tão eficaz. Certo, agora vamos dar um zoom na primeira fase, que é totalmente focada em absorver e entender a informação. Porque vamos combinar, sem uma base sólida, qualquer resumo fica superficial, né? Então, esses primeiros 3 dias são absolutamente cruciais. O dia 1 é o mergulho inicial. A gente começa pelo básico do básico. Lê os conceitos principais, assistir a uma aula introdutória e, super importante, anotar as palavras-chave. Isso vai construindo o nosso vocabulário sobre o assunto. No dia 2, a gente aprofunda, saindo um pouco da teoria e indo para exemplos práticos, para a coisa toda começar a fazer sentido de verdade. Usando um exemplo prático para ficar bem claro, para aprender sobre textos, o primeiríssimo passo é entender os tipos fundamentais, como narrativo, descritivo. Não dá para discutir gêneros específicos, tipo uma notícia, sem antes dominar essas categorias maiores. É o alicerce onde todo o resto do conhecimento vai ser construído. O dia 3 é onde a mágica começa a acontecer. Aprender não é só colecionar fatos soltos, sabe? O verdadeiro entendimento vem quando a gente começa a conectar os pontos, a enxergar como os diferentes conceitos se relacionam entre si. E aqui o processo de conexão fica cristalino. A gente pega exemplos específicos, os gêneros, e liga eles às categorias mais amplas, os tipos. Sacar que uma receita é um texto injuntivo, por exemplo, não só classifica a receita, mas solidifica de vez o que significa texto injuntivo. A ficha cai. Certo. Com a base de conhecimento bem construída, agora o foco muda completamente. Os próximos 3 dias são sobre transformar tudo aquilo que foi aprendido em um produto final, algo tangível e bem acabado. A gente passa da fase de absorção para a fase de produção. O dia 4 é o dia de ser arquiteto. Antes de escrever qualquer coisa, é preciso ter um plano, uma planta baixa. Com a meta de um resumo de 5 minutos, a tarefa é dividir o tempo. 1 minuto para a introdução, 3 para o desenvolvimento, que é o recheio, e mais 1 para a conclusão. Essa estrutura garante que a mensagem seja equilibrada e vai direto ao que importa. Com a estrutura toda definida, no dia 5 é hora de botar a mão na massa, de escrever. O processo é quase como usar um filtro, pegar todo o conhecimento acumulado e extrair só a essência do tópico. O objetivo não é mostrar tudo o que se sabe, mas sim comunicar os pontos mais importantes com a maior clareza possível. E aí a gente chega no último dia. Muita gente acha que o trabalho acaba depois de escrever, mas essa é talvez a fase mais importante de todas. É o refinamento que transforma um resumo bom em um resumo excelente. O nosso alvo final é o relógio. O limite de 5 minutos funciona como um juiz bem rigoroso, que força a gente a ser conciso e claro. Se cada segundo conta, então cada palavra precisa ter um propósito muito bem definido. Tá, mas como chegar nesses 5 minutos perfeitos? A resposta é uma só: prática. Ler o resumo em voz alta é o teste de fogo. É nessa hora que a gente percebe as frases que são estranhas, as transições que não funcionam. É um processo de ensaiar e ajustar sem parar, até o fluxo e o tempo ficarem ideais. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro todo. A gente usou um exemplo sobre tipos de texto, mas a beleza desse framework é que ele é universal. Pensa nele como um novo superpoder de aprendizado que pode ser aplicado a literalmente qualquer coisa. No fim das contas, a lição mais importante é que esse processo de 5 etapas pode ser replicado para qualquer tópico que se queira dominar. Absorver, conectar, estruturar, produzir e refinar.
Não é só uma lista de tarefas, é um ciclo. Ele garante não só que o conhecimento foi entendido, mas também que ele pode ser comunicado de forma eficaz. E assim a gente termina com uma provocação. A estrutura funciona. Ela consegue decompor qualquer tópico complexo em passos que dá para gerenciar. A verdadeira questão não é se o método é eficaz, mas sim qual vai ser o próximo conhecimento a ser dominado com essa ferramenta.